capítulo 6, um dos capítulos mais importantes dos evangelhos. É difícil dizer qual capítulo é mais importante dos evangelhos. Claro que cada um tem uma mensagem, cada um representa uma parte indispensável do ministério de Jesus Cristo. Mas esse daqui realmente a gente se banha com a profundidade da mensagem do Senhor Jesus, não é? E estamos então concluindo hoje esse capítulo. E ele encerra com essa pergunta que é tema da nossa mensagem de hoje, né? Para onde iremos? Eu, como vocês sabem, durante muito tempo, muitos anos, eu trabalhei como engenheiro de transporte, trabalhei com projetos de sinalização viária. Então, quando me deparei com essa pergunta, né, logo me ocorreu isso. Isso aí é uma coisa que precisaria de uma sinalização indicativa para apontar uma direção, apontar um destino, apontar um lugar onde a pessoa precisa chegar, porque quando a gente está perdido, antigamente a gente olhava primeiro para as placas, né? Hoje a gente procura no Google ali, no Maps, mas mesmo com esse recurso a gente precisa da sinalização, né? Então é a pergunta que se coloca para nós, João 6:68, né? Para onde iremos? O fato é que ao longo desse capítulo 6 de João, Jesus se envolve numa discussão, num debate com pessoas que estavam se opondo às suas ideias, que estavam incomodadas com a sua pregação. E ele não faz nenhuma questão de contornar a polêmica. Ele é direto no seu discurso e ele diz: olha, precisa comer a minha carne e beber o meu sangue. Qualquer pessoa que aparecesse hoje numa rede social, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, e fizesse uma afirmação dessas, causaria algum tipo de espanto, né? Então você está pedindo para ser morto, esquartejado, retalhado, para ser servido como uma refeição antropofágica, uma coisa assim? É isso? Não é? E Jesus então explicou que ele ia entregar o seu corpo e o seu sangue em sacrifício. É a declaração sem rodeios da missão de Jesus. E isso então estabeleceu um corte, porque Jesus estava fazendo sucesso. Jesus tinha aqueles 12 discípulos que ele tinha escolhido lá na beira do Mar da Galileia, que ele tinha chamado pessoalmente, mas outras pessoas tinham se agregado a Jesus e ouviam os seus ensinamentos, então formavam uma grande comunidade de discípulos que ultrapassava em muito aquele núcleo dos 12, não é? E é mais ou menos como se hoje tivéssemos na rede social, né, uma pessoa lá que tivesse um número de seguidores no Instagram e de repente esse número inflasse. Não é? É como um atleta, por exemplo, que foi nas Olimpíadas e lá chegou e ganhou uma medalha. Primeira coisa que acontece é a rede social desse atleta, ela se multiplica, todo mundo quer saber quem é, todo mundo quer seguir. Então ele ganha um monte de seguidores. Jesus estava bombando. Jesus estava com um número enorme de seguidores. E o que é um seguidor? Tanto na época de Jesus como nos tempos atuais, nas redes sociais, o seguidor é aquele que fica sabendo tudo aquilo que o perfil que ele segue está postando, todas as suas manifestações, os seus posicionamentos, aquilo que ele
coloca em público, não é? Então o seguidor está sempre atento àquilo que é dito pelo perfil. Mas a questão é que Jesus não veio ao mundo para juntar seguidores. Ele não veio ao mundo para juntar seguidores. É mesmo, pastor, mas que isso? Não é bom assim, você ter uma multidão seguindo você? Milhões de pessoas? É muito bom, não é? Para o ego da pessoa, para a sua projeção, para a sua influência na sociedade, é muito bom. Mas não era esse o propósito de Jesus. Porque o seguidor, tanto lá como aqui nas redes sociais, na primeira discordância, na primeira calúnia que aparece, na primeira controvérsia, o que ele faz? Ele cancela. Ele cancela, sai fora. E aí você vê lá um decréscimo do número de seguidores. Né? Você tem lá um perfil de um ator, de um artista, de um atleta. Se envolveu, é processado por violência doméstica. Né? Falou não sei o que as pessoas não aceitaram. Cai. Seguidor é desse jeito. Ele não tem um compromisso de vida com aquele perfil. E da mesma forma, muitos seguidores de Jesus, não tinham também esse mesmo compromisso. E quando Jesus coloca como sua missão entregar a sua vida e até as últimas consequências para realizar o seu propósito, a sua obra, aquilo que o Pai tinha lhe designado fazer, aí muitos seguidores disseram, não, peraí, eu vou até esse ponto aqui, daqui para frente eu não ultrapasso. E por isso, então, nós lemos no texto, muitos daqueles que o seguiam pararam de seguir. Mas se Jesus não queria seguidores, então o que ele queria no final das contas? O que Jesus quer? Jesus quer discípulos. Discípulo é outra coisa. Discípulo você não encontra em rede social. Discípulo você encontra no contato pessoal, cara a cara, olho no olho. Essa é a grande diferença entre o seguidor e o discípulo. Na hora do confronto, na hora do desafio, o discípulo está junto. O discípulo sabe o que ele está fazendo. Compreende os fundamentos daquilo que o mestre está lhe dizendo. Então ele vai junto com o mestre. Aqueles seguidores que abandonaram Jesus naquele momento, eles tinham uma queixa. Eles disseram assim, olha, duro é este discurso, quem o pode ouvir? É mais ou menos assim, Jesus, você está falando muito difícil, nós não estamos entendendo o que você está falando. Eles puseram a culpa na mensagem de Jesus, no discurso de Jesus. Muito difícil isso que você está falando. Eu e você e eles também sabemos que não era nada disso, porque a palavra de Jesus era muito fácil de compreender, era muito direta. Não havia dificuldades para entender aquilo que Jesus estava comunicando. Hoje em dia, nós, especialmente nós pregadores, nós nas nossas igrejas, a gente às vezes dificulta a palavra de Jesus.
A gente usa, né, versões da Bíblia muito bonitas, muito rebuscadas, muito antigas, que tornam a mensagem assim muito bela do ponto de vista literário, mas às vezes ela não é compreendida adequadamente por aqueles que precisam ouvi-la, porque nós tornamos essa mensagem difícil, não é? Nossa missão é torná-la a mais clara possível. Mas o fato é que Jesus não tinha esse problema. Ele falava a língua do dia a dia das pessoas. Ele se comunicava com o povo de uma forma muito direta. Muitos o conheciam desde a infância até. Não havia essa dificuldade para entender o que Jesus dizia. Mas eles disseram que era difícil. Na realidade, difícil era assumir esse mesmo compromisso de Jesus. Era enfrentar esse mesmo desafio de Jesus. Isso é que era a grande dificuldade para quem não era discípulo. Porque quem é verdadeiramente discípulo, assume. E ainda hoje nas nossas igrejas, o que é que nós temos? Nós temos crentes que são discípulos de Jesus, em todas as igrejas, não estou falando só de igreja evangélica, não. Todas as igrejas. Há pessoas que têm compromisso com o Evangelho, há pessoas que têm compromisso com Jesus Cristo. E nós temos uma multidão de seguidores que ajudam a encher os nossos templos. Não é verdade? Até hoje isso acontece. Nas leituras de hoje, do lecionário, nós encontramos o texto de Josué, capítulo 24. Nós não lemos aqui, mas se na sua casa, depois você quiser abrir a sua Bíblia, no Antigo Testamento, Josué, capítulo 24. Nesse capítulo, Josué, que por coincidência é o mesmo nome de Jesus, né? Jesus se chamava Josué, só que a forma grega virou Jesus. Mas no livro de Josué, nós encontramos lá, capítulo 24, Josué, sucessor de Moisés, líder do povo de Deus na ocupação da terra prometida. Ele convoca uma assembleia na cidade de Siquém e ele reúne aquele povo e faz um discurso dizendo: olha, nós chegamos até aqui, Deus nos tirou do Egito, atravessamos o deserto, atravessamos o Jordão, ocupamos essa terra que Deus nos tinha prometido. Deus fez a sua parte e nós conquistamos tudo que temos aqui. Agora, daqui para frente, precisamos definir se nós vamos servir a esse Deus que nos tirou da terra do Egito, que nos libertou, ou se vamos seguir aos deuses que nós encontramos aqui, porque os lugares onde eles chegavam, cada cidade tinha as suas entidades, os seus deuses, as suas divindades, e muita gente aderia a esses cultos, né? Cultos de fertilidade e etc. Então, quem vai ser o nosso Deus daqui para frente? Uma coisa eu digo a vocês, então Josué pontuou no seu discurso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os crentes mais antigos vão lembrar de ter visto na casa, né, dos seus pais, na casa da sua avó, um quadrinho na parede, ou alguma coisa em cima da mesa, né, um cartaz, escrito exatamente esse versículo. Eu e a minha casa, né? Mas a Roseli está sorrindo aqui, porque viu muito dessa, não é? Toda casa de família evangélica tinha esse versículo, não é? Então, foi o desafio do povo de Deus, lá em Josué. E eles disseram: não, de maneira nenhuma nós vamos abandonar
o Deus que nos trouxe até aqui. Firmaram ali a sua aliança em Siquém. E aqui os discípulos são chamados a firmar sua aliança com Jesus. Porque eles também foram confrontados aqui. Porque Jesus, quando viu o seu público diminuir, virou para os 12 e perguntou para eles, né? E vocês? Vocês vão sair fora também? Vocês vão embora também? Vocês estão livres para decidir o que vocês quiserem. Ninguém vai ficar aqui por obrigação. Não vou amarrar ninguém aqui. Decidam o que vocês vão fazer. E nessa hora, então, o apóstolo Pedro pronuncia esse versículo que é, para mim, um dos mais belos da Bíblia, né? Para quem iremos? Para onde a gente vai? E não tem para onde ir. Tu tens as palavras de vida eterna. Nosso caminho é com você. Nosso caminho é com Jesus. O mundo oferece vários caminhos. O mundo oferece, né, doutrinadores, coaches, né, como se tem usado muito, né, mestres, enfim, várias opções para encaminhar a nossa vida. Mas os discípulos de Jesus fizeram uma opção positiva, né? Os outros, os seguidores, cada um foi cuidar da sua vida, cada um foi, né, ver como iria sobreviver até a semana seguinte, cada um foi juntar o seu dinheiro, cada um foi fazer aquilo que lhe cumpria como papel na sociedade e tal, e não se importaram muito com o que Jesus poderia fazer na vida deles. Foram levar a vida do jeito que eles queriam. O apóstolo Paulo, ele, falando do Evangelho de Jesus Cristo, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque aquilo que Deus promete para nós, o que Ele se compromete conosco por meio de Jesus Cristo, é com a vida eterna. E foi disso que Jesus falou aqui no capítulo 6 de João o tempo todo. Um compromisso para a vida eterna e não um compromisso só para essa vida. Vida eterna, bem entendido, não é só vida após morte. Não é? Vida eterna, ela começa aqui. Nós cremos que já estamos vivendo, nós já estamos experimentando, nós já estamos caminhando na vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Não precisa morrer, não. Nós já passamos da morte para a vida. Então, quando Jesus se compromete conosco com a vida eterna, o compromisso dele conosco começa a partir de agora. Então, é isso que Jesus espera de nós, né? Que tenhamos esse compromisso, o compromisso do discípulo, compromisso daquele que procura compreender como é que Jesus vivia e procure viver igual. Não é? Compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. É esse o verdadeiro compromisso do discípulo. O compromisso do seguidor, ele se resume muitas vezes na cultura evangélica. Né? Ele fala de uma determinada forma, ele usa um linguajar bíblico, ele evita palavras de baixo calão, ele tem, né? A pessoa procura ter uma cara de evangélico, uma cara de crente.
o que Jesus espera de nós é algo muito mais profundo, muito mais sério, muito mais significativo. Por isso que então nós dizemos, para onde nós vamos, para quem nós iremos? Jesus é que tem as palavras de vida eterna. Jesus é que traz vida eterna, que transforma a nossa vida em vida eterna. Amém? Eu queria compartilhar com vocês nesta noite.